WebMCP, o Chrome lança um novo protocolo para agentes de IA. O time do Chrome liberou o WebMCP em Early Preview no Chrome 1.4.6 Canary, através de uma flag de teste, como uma resposta de padrão para permitir que sites exponham ações estruturadas diretamente para agentes de IA. Em vez de um agente, por exemplo, depender de screenshots ou parsing de HTML e DOM para adivinhar onde clicar, a ideia é que o próprio site publique um contrato de ferramentas com funções que podem ser descobertas e chamadas por uma API do navegador, citada como navigator.modelContext. Tá? O protocolo foi desenvolvido em colaboração entre os engenheiros do Google, da Microsoft, está sendo incubado aí no W3C com foco em reduzir custo e fragilidade de automações que quebram quando a UI muda ou quando o conteúdo é dinâmico. A especificação prevê 2 caminhos: uma API declarativa voltada a ações que podem ser descritas em formulários HTML com alterações mínimas e uma API imperativa para interações mais complexas que exigem execução de JavaScript no lado do cliente. A proposta também diferencia o WebMCP do MCP, usado em integrações de back-end, posicionando o WebMCP como complementar e centrado no navegador, com o usuário presente no fluxo. O material publicado menciona que headless e automação totalmente autônoma não são objetivos do projeto e cita testes iniciais que indicam redução da sobrecarga computacional em comparação com abordagens visuais. Para acessar documentação e demos, desenvolvedores podem entrar no programa de Early Preview do Chrome, enquanto ainda não há um cronograma público de adoção por outros navegadores. Mas isso aqui tem a capacidade de realmente mudar tudo, como diria uma IA generativa. Isso citaremos ela novamente. Isso muda tudo. Mas, sem brincadeira, tem realmente sim, porque da forma como está sendo feita a utilização de inteligência artificial na navegação, isso aqui pode realmente facilitar o processo e transformar de vez o uso de IA nos navegadores, né, uma coisa natural. Então, transformar, por exemplo, a navegação de sites e tornar mais natural para a inteligência artificial poder navegar nos sites. Então, acho que isso é um marco. Tá? A gente ainda está vendo aí o início disso. Sem dúvida que todo mundo já se rendeu ao MCP. E agora, com esse padrão novo do WebMCP, liderado aí pelo Google, pela Microsoft, eu acho que sim, vai virar padrão em todos os navegadores. Eu também acho, até por conta da fatia de mercado que o Chrome tem, que é muito maior do que todos os outros somados. Então, ele liderando esse padrão, rapidamente os outros vão acabar aceitando. E é comum, né? Nós estamos vivendo essa era aí que é tudo muito novidade, então esses padrões precisam ser criados. Senão, vira uma loucura total, cada um querendo se comunicar de uma forma e não funciona de forma nenhuma, né? Então, o MCP já virou um padrão. E a gente vê esse outro nascendo aí, que eu também acho que vai seguir o mesmo caminho. Né? Mas, a gente falando da notícia, você conseguiu pescar mais ou menos como é que é o funcionamento? Porque quando, por exemplo, uma IA ela vai tentar descobrir algo de um site específico, ela tenta justamente, ou ela faz um screenshot, ou ela tenta fazer parse do HTML. Só que esses não são os melhores modelos, porque eles têm que utilizar de outras formas para poder entender o que está ali. Dessa forma, o desenvolvedor teria um trabalho a mais ali. Você tem a sua UI, feita para o ser humano. Você tem ali todo o código e você tem a parte que seria o WebMCP, onde você teria instruções para quando uma IA puder entrar na sua página, você tem instruções de como ela pode utilizar e para que serve ali, o que está ali na interface. Então, isso facilitaria para uma IA na hora de navegar na sua interface. E mesmo que você mude a sua interface, se a estrutura está igual, tudo, o seu WebMCP não muda, continua igualzinho ali. Então, é uma nova forma aí da gente desenvolver. Da mesma forma que a gente tinha lá atrás. A gente começou a desenvolver o web, depois tinha o WAMP, por exemplo. Aí era uma versão HTML mais simples para mobile, por exemplo. Aí começou a fazer responsivo. Aí responsivo você usava hack, CSS, você usava umas coisas assim. Agora o mobile é mobile first, né? Você faz para mobile, porque a maioria dos acessos vem disso, pelo menos na maioria dos sites. Depois você tem a versão desktop.
seria uma outra forma aí de ter, porque agora a gente tem um outro tipo de cliente. Exato. Né? Você tem o cliente desktop, você tem o cliente mobile, você tem o cliente de TV e agora você tem um cliente IA. E a diferença é que o cliente IA não é simplesmente a visualização que muda ali, é a forma como ele consome aquele conteúdo é diferente. Então, se já fizer algo adaptado para ele, fica mais fácil dele consumir e também não fica aí trafegando tantos dados, ele não precisa talvez fazer um scrapping gigante de muita coisa, porque ele já consegue acessar diretamente o que ele precisa, né? Conhecendo bem o Google, como eu conheço, porque, por exemplo, quando saiu o WAMP, eu lembro que eram versões HTML sem JavaScript. Você lembra disso? Que era um HTML simplificado. Não. Então, isso facilitaria para os navegadores lá ali de... Esse projeto ainda vive, tá? Isso. Mas... E na época, você conseguia ficar melhor ranqueado nas pesquisas Exato. do Google. Então, é isso aí que é o ponto. Uma vez que você implemente o WebMCP no seu site, no seu projeto, com certeza o Google, o Gemini e essas IAs vão dar preferência para quem tem isso implementado, porque isso vai facilitar a navegação das IAs. Esse que é o ponto. Tem muita gente já falando aí do novo CEO para IA, e isso, quando entrar em produção, vai ser provavelmente o primeiro critério de ranqueamento para descoberta aí dos sites. Então é mais trabalho para a gente aí. A gente tem que falar sobre isso e provavelmente a gente vai trazer isso aí no código-fonte também, explicando pelo menos como é que é esse padrão, o básico funciona, aí, né? para a gente poder implementar isso nos sites, né? Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.